tudo bem? Vamos ver o que você manda aqui para nós, tá? Vamos ler aqui o enunciado. Tá. Converta o circuito da figura 3.53, ou seja, ele quer que você faça alguma coisa nessa figura aqui de baixo, né? Para um circuito que use apenas portas NAND. Olha só. Em seguida, escreva a expressão de saída para o novo circuito. Simplifique-a usando os teoremas de De Morgan e compare com a expressão do circuito original. Beleza. Então, vamos anotar aqui o que ele quer, né? A primeira parte, ele quer que você use apenas portas NAND. E a gente sabe que a NAND ela é representada por uma AND, A e B, barrado, né? E o símbolo dela é uma AND com uma bolinha. Então, o que nós temos aqui nesse circuito? A gente tem NOTs, né? Temos 3 NOTs, 1, 2, 3 ANDs e uma OR. E o que ele tá falando aqui é que ele quer apenas NANDs, né? Ele não quer mais essas portas aqui que estão nesse circuito. E depois ele quer que você encontre a equação. Ele quer a equação. Ele vai querer a equação booleana. Ele vai querer a equação booleana. E depois que você encontrar a equação, você tem que simplificar usando De Morgan, né? Beleza. Vamos lá então, vamos ver o que você fez aqui, Pedro. Beleza. Você primeiro pegou, você pegou a equação desse circuito aqui, né? Você pegou a equação desse circuito com base no circuito original que já estava escrito aqui. Vamos conferir se essa sua equação tá certa? Ó, aqui entra A barrado, tá ok. Entra B barrado, entra C barrado, faz um AND entre eles, então nós temos A barrado, B barrado, C barrado. Aí nesse outro aqui vai entrar C barrado, esse aqui vai entrar o B barrado e esse aqui vai entrar o A. E também vai ter uma AND entre eles. Beleza, tá ok também. Aqui vai ter A barrado, certo? B barrado e D. Aí vai ter uma AND entre eles. E depois vai passar por uma OR e vai resultar nessa equação. A sua primeira expressão aqui está 100% correto.
100% correta. É isso aqui mesmo. Você analisou a primeira expressão muito bem. Agora, o que ele quer? Ele quer que você substitua. Ele quer que você use apenas portas NAND, né? Esse é o primeiro passo. Eu vou marcar aqui de amarelo para você saber que a gente está no primeiro passo. Então agora ele quer que a gente use apenas portas ANDs. Vamos ver o que você fez aqui. Realmente, você trocou tudo por NAND, né? Ou seja, todas as portas que a gente tinha, você trocou por NAND. Essa porta aqui você trocou por uma NAND, essa aqui você trocou por uma NAND, aqui também você trocou por uma NAND, e aqui também você trocou por uma NAND. Beleza. Só que você também manteve a mesma configuração das entradas, né? O A vai entrar naquela NAND ali. O B também vai entrar naquela NAND ali. Nessa NAND aqui de baixo. O D também. E por aí vai. Aí você achou a expressão de cada uma. Fez uma NAND de novo entre elas. E teve essa seguinte expressão. Beleza. Só que vamos analisar se você substituiu todas as NANDs adequadamente, né? Vamos analisar aqui se você conseguiu colocar todas as NANDs adequadamente, né? Por quê? Porque no circuito anterior você tinha NOT. E esse circuito aqui, primeiro, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouquinho. Beleza, você trocou tudo por NAND. Será que isso é correto? Vamos pensar um pouco. O que é uma NAND? Uma NAND, ela é uma AND, só que barrado, né? A, B, e aqui vai sair A, B, barrado. E aí, o que aconteceu? Você veio aqui e colocou uma NAND aqui, uma NAND aqui, uma outra NAND aqui e uma outra NAND aqui. Tá. Você realmente fez o que está escrito aqui. Use apenas portas NAND. Só que tem um porém aqui. É esse porém que eu tô observando, tá?
É porque assim, quando você aplicou as NANDs aqui, tipo, você colocou essa NAND aqui, depois essa e depois essa, você alterou o circuito. Como assim, Pedro? Por exemplo, esse circuito que você montou com NAND, ele não é mais equivalente ao circuito que está em cima. Por quê? Porque é, porque é como se a questão estivesse falando assim para você. Olha, troque tudo por uma NAND, mas o efeito tem que ser o mesmo. Entendeu? Tipo assim, quando você trocar por NANDs, tipo, quando você aplicar NANDs, o resultado das NANDs tem que ser a mesma equação que você achou lá em cima. Por quê? Porque senão o circuito não é mais o mesmo, entendeu? Então, quando você aplica NANDs, ele tem que dar a mesma equação do circuito que você encontrou lá em cima, ó. E aqui, quando você só substituiu, você achou uma outra equação aqui embaixo, ó. Só que essa outra equação não é mais a mesma. Entendeu? E como não é a mesma, isso aqui é como se fosse outro circuito. E o enunciado, ele não quer outro circuito. Ele quer que apenas você troque por NANDs, mas sem alterar a expressão final. Ele não deixa claro, mas ele não quer que você modifique o circuito. Ele quer que você mantenha a essência do circuito, entendeu? Então, não é que você errou, você foi pelo caminho certo, você trocou por NANDs. Só que ele quer que você mantenha a mesma essência do circuito. E aí você vai ter que pensar um pouquinho. Como, tipo, você tem que pensar um pouquinho. Vamos raciocinar. Se eu tenho uma end, vou desenhar aqui. Tá, ficou muito feio essa end. Vou pegar uma end aleatória aqui, tá bom? Se eu tenho uma end aqui, ó, entre A e B, isso aqui é uma end aleatória que eu peguei do circuito original. Se eu tenho uma end, como é que eu posso trocar ela por NAND sem mudar o efeito dela? Eu quero trocar isso aqui por uma NAND, mas eu quero permanecer
com o mesmo efeito, dessa end aqui. Eu não quero mudar o efeito da end, mas eu quero trocar ela por uma NAND, mas eu quero manter o mesmo efeito. Como é que eu faria? Bem, se eu colocar uma entrada A e B aqui, eu vou sair A e B barrado. E A e B barrado é diferente de A e B. Então, portanto, eu não posso aplicar diretamente uma porta AND aqui. Beleza?